Fala aí, galera. Aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de proteínas. No nosso primeiro vídeo sobre proteínas, a gente havia estudado, as características gerais dessas proteínas e também os aminoácidos que são as subunidades dessas proteínas. A gente viu como eles se ligam e um pouquinho aí de algumas particularidades muito importantes e relevantes para o nosso estudo da bioquímica. Vamos seguir agora estudando outros aspectos. Dentro das nossas proteínas, como a gente viu, a gente pode ter alguns tipos de estrutura, que podem ir desde a estrutura primária até a estrutura quaternária. Qual que é a diferença de uma para a outra? Então, vamos começar da mais simples para a mais elaborada. Nas estruturas, a estrutura primária nada mais é do que uma sequência de aminoácidos. Então, eu vou ligando um a um desses aminoácidos que estão unidos por ligações peptídicas. A gente viu que essa ligação peptídica é uma ligação covalente e corresponde aí à formação da função orgânica amida, ok? Então, temos aí a união de um aminoácido a outro formando essa estrutura. É a estrutura mais simples e mais básica dentro de uma proteína. Só que acontece que dentro do nosso aminoácido, a gente viu lá a estrutura, a gente tem a parte de ácido carboxílico, a parte da amina, o hidrogênio e aquele R, que é a cadeia lateral. Essa cadeia lateral, que diferencia um aminoácido de outro, pode interferir nas demais estruturas. Por quê? Na estrutura secundária que vai ser formada, acontece aí uma deformação da cadeia por conta das ligações de hidrogênio entre as cadeias laterais dos nossos aminoácidos. Lembrando aqui que ligação de hidrogênio não é uma ligação covalente, tá? Então, a gente não representa ela com um tracejado, tá? Ela também é chamada de ponte de hidrogênio e é uma interação, ok? Ou seja, se a gente compara uma ligação peptídica com uma interação aqui intermolecular ou mesmo intramolecular, como eu estou falando da mesma molécula, essa ligação peptídica é mais forte, tá? Então, cuidado com esse detalhe, beleza? Dois tipos principais a gente tem para a estrutura secundária. A gente tem o que a gente chama de alfa-hélice ou de beta-folha pregueada. Como assim? Tá aqui. Se a gente imaginar como se fosse um recorte de papel, a nossa sequência, a nossa estrutura primária, esse recorte de papel pode começar a se enrolar. Então, tá aqui a estrutura em alfa-hélice e aqui tá a estrutura em folha beta pregueada, tá? Isso daqui justamente porque eu estou começando a fazer um arranjo aí da minha estrutura por conta dessas interações. Então, vai ter uma parte que vai interagir melhor com outra e por isso vai tendo esse arranjo, tá certo? A partir dessa estrutura secundária, a gente pode ter aí a formação de uma estrutura terciária. O que é a estrutura terciária? É um arranjo tridimensional, então está aqui novamente um arranjo espacial, e vai surgir por conta de interações entre essas cadeias laterais. Então, novamente, essas cadeias laterais vão ser fundamentais para as estruturas aí que eu vou conseguir ter da minha proteína. Por exemplo, tá aqui um esqueminha para a gente analisar. Essa marcação aqui em roxo, essa fita em roxo, é o nosso esqueleto polipeptídico. Então, tá aqui o que é comum a todos os aminoácidos. Então, tá um aminoácido ligado no outro e tudo mais. E aqui eu mostrei para vocês algumas possibilidades das cadeias laterais de um pedaço e de outro desse nosso esqueleto polipeptídico. Começando aqui, o que a gente tem? Nós temos aqui uma cadeia lateral aqui e outra aqui. Acontece uma interação entre esse pedaço e esse daqui. Só que essa interação, se a gente lembrar lá das nossas propriedades físicas dos compostos orgânicos, temos aqui interação entre cadeias carbônicas, que são apolares. Essa interação aqui é uma interação mais fraca, é uma interação de dipolo induzido, ok? Que também a gente pode chamar de interação aqui de Van der Waals, ou uma interação hidrofóbica, já que a água é polar e aqui eu tenho interações apolares, essas interações vão acontecer de forma a minimizar o contato dessa região da cadeia
com a água, que pode estar aí para fora da nossa proteína. Tá? Então, a proteína vai se arranjando espacialmente de forma a deixar o que interage melhor com a água perto da água, o que interage pouco com a água longe da água, ok? Então, tá aqui um tipo de interação que acontece, ok? Dando origem a essa estrutura terciária. Também, em outro trecho da nossa cadeia, pode ocorrer aqui a formação de ligação de hidrogênio. Lembrando que ligação de hidrogênio também é sinônimo para ponte de hidrogênio e não é ligação química. Tá aqui, ó. Esse tracejadinho aqui é a nossa ligação de hidrogênio. Perceba que ele é diferente do traço que caracteriza uma ligação covalente que a gente tem aqui em outros lugares. O que a gente observa aqui? Essa ligação de hidrogênio ocorre por conta de eu ter um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Tá aqui, ó. E aí, justamente por deixar uma carga parcial positiva aqui, eu tenho uma interação melhor com uma carga parcial negativa que vai ter nesse oxigênio aqui, tá? Então, temos aqui a nossa interação, ok? Aqui, só lembrando que parece que é uma dupla, mas na verdade é uma ligação simples, tá? Entre esse carbono e aqui o OH, beleza? Então, uma interação um pouco mais forte do que essa interação hidrofóbica, mas que também pode ser responsável pela estrutura terciária. Além disso, aqui a gente tem a formação do que a gente chama de ligação ou ponte de disulfeto. A gente viu lá nos compostos sulfurados que eu tenho aí a presença do enxofre em vários compostos orgânicos. E tanto é que na introdução da nossa bioquímica eu falei do CHOMPs. Então, a gente vai encontrar alguns aminoácidos, como por exemplo a cisteína, que vai ter uma cadeia lateral com átomo de enxofre. Esse átomo de enxofre pode se ligar a outro átomo de enxofre e aqui sim eu tenho uma ligação covalente. Essa ligação dá origem à chamada ponte de disulfeto, ok? E aí por isso que eu posso ter essa distorção na cadeia da minha proteína. E por fim, a nossa última interação está aqui, é justamente entre uma parte que está mais positiva, perceba que esse nitrogênio está fazendo uma ligação a mais, por isso aqui a carga positiva. E esse oxigênio está fazendo uma ligação a menos, por isso a carga negativa nele, tá? Essa interação com cargas, com íons, dá origem a uma interação iônica. Então, quando a gente fala aqui de interações entre as cadeias laterais, para originar uma estrutura terciária, a gente pode ter esses 4 tipos de interação aqui de maneira muito simplificada, ok? Isso daí vai fazendo essa torção de toda a nossa cadeia. E por fim, se a gente fala aí de estrutura, chegando na estrutura quaternária, nada mais é do que quando eu tiver a interação entre 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Então, eu tenho 2 estruturas terciárias que podem interagir uma com a outra e dão origem a esse formato aqui. Então, aqui é um exemplo de proteína que a gente tem aí numa estrutura quaternária. Perceba que cada cor que eu tenho aqui, eu tenho aí diferentes cadeias que estão interagindo uma com a outra através dessas interações hidrofóbicas, ponte de hidrogênio, ponte de disulfeto, interação iônica, ok? Então, isso é o que a gente chama de estrutura quaternária, que obviamente dá origem a essa molécula bem complexa, essa macromolécula aí que a gente observa nas nossas proteínas, ok? Falando ainda sobre estruturas e o que pode acontecer nessas estruturas, um detalhe muito relevante é sobre a desnaturação proteica. Tem muito exercício que trata disso. O que é essa desnaturação proteica? É a perda do arranjo tridimensional. Okay? Então, a gente tem todas essas estruturas tridimensionais e todas esse arranjo, quando eu perco ele, acontece a perda da função biológica da minha proteína. Então, ela não serve mais para aquilo que antes ela servia, ok? Dentro das atividades vitais. Por que ocorre essa perda? Por conta de alterações aí no sistema, no organismo, como, por exemplo, alterações de temperatura ou de pH, o meio ficando mais ácido ou mais básico do que deveria. E essa perda do arranjo tridimensional faz com que eu perca a estrutura quaternária, terciária e secundária. A única estrutura que não é afetada é a primária, tá? Então, isso daqui é um detalhe relevante.
quando a gente tem uma desnaturação proteica, ela volta para aquela estrutura mais simples, que é a sequência de aminoácidos. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura aqui, por exemplo, na quaternária, e quando eu desnaturo essa proteína, eu volto aqui para nossa estrutura primária mais básica, só aquela sequência de aminoácidos sem qualquer interação de uma cadeia lateral com outra parte, ok? É como se eu tivesse aqui um fio todo enrolado, todo cheio de nó, e eu desmanchasse todo esse nó e deixasse ele esticar, deixasse ele da maneira mais simples possível, ok? Bom, continuando um pouquinho aí falando sobre as nossas proteínas, a gente, além de ver a parte, né, como função estrutural, vamos entender um pouquinho sobre essa parte das enzimas, a função enzimática das proteínas, que também é muito importante, muito cobrado aí, né, no nosso estudo da química. Essas proteínas, que são chamadas de enzimas, atuam como biocatalisadores. Vamos lembrar o que é um catalisador. Catalisador é uma substância que acelera uma reação química, então eu aumento a velocidade da reação através da diminuição da energia de ativação da reação química. Eu estou falando aqui de um biocatalisador porque está relacionado com seres vivos. Tá? Então, a gente tem catalisadores que não são biológicos, mas as enzimas são os nossos catalisadores biológicos. Por exemplo, para transformar aí o leite em iogurte, eu preciso aí de enzimas para acelerar esse processo. E aí, justamente, temos aí um exemplo de biocatalisadores. Vamos entender aqui num gráfico, tá? O aspecto químico disso. Então, a gente tem aqui, ó, os reagentes e aqui a gente tem os nossos produtos. A reação caminha aqui da esquerda para a direita. A diferença de energia que eu tenho aqui entre reagentes e produtos é o que a gente chama de ΔH, né? Lá na termoquímica que a gente estuda, que é a variação de entalpia, que a gente chama. Só que para conseguir transformar de reagentes em produtos, eu preciso passar por uma barreira energética. Essa barreira energética aqui é chamada de energia de ativação. E acontece o seguinte, se eu não tiver energia suficiente para levar os meus produtos, né, daqui até lá em cima e depois transformá-los em produtos, a reação não acontece. Então é como se a gente tivesse que escalar dois morros. Eu tenho aqui um morro mais alto e um morro mais baixo. O morro mais baixo é um morro com o catalisador. O catalisador propõe um outro caminho para a reação acontecer, e é um caminho facilitado. Então, assim, em vez de ter que subir tudo isso, ou seja, eu precisar fornecer tudo isso de energia para conseguir transformar de reagente em produto, eu preciso de uma quantidade menor de energia. Se eu preciso de menos energia, é mais fácil de eu fazer essa reação. É como se fosse assim. Você quer comprar alguma coisa, mas você não tem dinheiro suficiente. Se entra uma promoção, essa promoção funcionou como um catalisador. Ela facilitou a sua compra, né? Porque ela diminuiu o que você precisaria para comprar. Assim, a gente tem aqui um atalho para a nossa reação acontecer, tá certo? Então, é justamente isso que a enzima faz. Ela consegue diminuir essa energia de ativação e aí eu tenho justamente uma reação mais rápida. Tem muitas reações, e a gente já viu isso lá dentro das reações orgânicas, que são extremamente lentas para acontecer, e aí eu preciso de catalisadores. No nosso corpo não é diferente. Mesmo tendo compostos orgânicos, é muito lento, então as enzimas aceleram. Temos enzimas de vários tipos e, inclusive, o nome das classes de enzimas está relacionado com a função dela. Então, por exemplo, uma lipase está relacionado com lipídios e assim por diante. Tá? Uma peptidase com peptídeos e tantos outros tipos, ok? Bom, ainda falando sobre as nossas enzimas. Essas enzimas são altamente específicas. Como assim? Elas funcionam o que a gente chama no mecanismo chave-fechadura. Vamos entender aqui através desse esquema. Olha aqui, nós temos aqui uma enzima, tá? De maneira simplificada, tá aqui. E eu tenho aqui o meu substrato, é o meu reagente aí que eu tenho que transformar em alguma coisa. Só que para fazer a transformação desse meu substrato até aqui no final os produtos, é muito lento. O que a enzima vai fazer?
ela tem regiões que vão permitir que o substrato se encaixe, ok? E aí, justamente na hora que o substrato conseguir se encaixar, eu vou favorecer a quebra desse substrato em outras partes, e aí eu consigo gerar os meus produtos, tá? Pode acontecer de o encaixe não ser totalmente perfeito, e aí acontece o que a gente chama de encaixe induzido. A nossa enzima sofre uma pequena deformação espacial, lembrando aí que a gente está falando de uma estrutura, por exemplo, quaternária, né, toda tridimensional, ela sofre aí um ajuste para poder encaixar o substrato. Por isso desse esquema chave e fechadura. É a ideia de, para cada chave, eu tenho aí uma fechadura adequada, ok? Só que aí a gente tem aqui essa possibilidade de uma ligeira deformação. Mas o importante é que eu consigo transformar do meu substrato no meu produto. Essa é a função das enzimas. E aí, justamente, para cada reação, a gente vai precisar de uma determinada enzima e assim por diante, ok? Bom, acontece que existem alguns fatores que influenciam na ação enzimática e a gente tem que tomar cuidado com eles. Por quê? Dependendo desse fator, a gente pode ocasionar a desnaturação proteica da nossa enzima. Lembrando que a enzima é um tipo de proteína, então ela também está suscetível a sofrer desnaturação proteica. Tem aqui, por exemplo, temperatura. Então, a gente tem aqui a ação enzimática nesse eixo e aqui temperatura. Perceba que existe uma temperatura ideal, que é aqui nesse ponto, em que eu tenho a ação enzimática máxima. Então, é a melhor temperatura para ocorrer a ação enzimática. Fora dessa temperatura ideal, por exemplo, mais baixo ou mais alto, a gente não tem uma ação enzimática tão boa. Por isso que o nosso corpo é regulado para uma faixa de temperatura adequada, né, que é 36,5 graus centígrados. O que acontece? Nessa temperatura, a gente consegue ter todo um funcionamento, uma ação enzimática adequada. Se a gente fica com o corpo muito mais frio, né, a hipotermia, ou fica com uma febre muito alta, pode acontecer aí justamente a degradação dessas proteínas, né, a desnaturação proteica das enzimas, e as reações deixam de acontecer, é aí que leva à morte, tá? Então, por isso que entender esse comportamento está relacionado com o nosso bem-estar. Também outra variação, né, que pode influenciar na ação enzimática, outro fator, é o pH, se o meio está muito ácido ou muito básico. No nosso corpo, a gente tem regiões que têm um pH um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, tá? Por exemplo, na digestão. Na nossa boca, a gente tem um pH aí próximo do neutro, nosso estômago, pH ácido, nosso intestino tem aí regiões com pH um pouco mais básico. Perceba que uma enzima que funciona na boca não é adequada para funcionar, por exemplo, no estômago ou no intestino, já que em determinado pH temos aqui a ação enzimática máxima, tá? Então, se eu mudo o pH para aquela enzima, eu mudo a ação enzimática dela e ela pode deixar de funcionar, tá certo? Levando também à desnaturação proteica, igual a gente viu. E por fim, o último fator para a gente analisar é a concentração do substrato. Quanto mais substrato, melhor a ação enzimática. Mas vai chegar um ponto em que eu saturo a minha enzima. Então, é aqui onde eu quase fico aqui com um trecho totalmente horizontal desse meu gráfico. Por quê? Chega um ponto em que eu não consigo mais encaixar substratos naquela enzima. É como se eu tivesse ocupado todos os sítios possíveis onde eu poderia colocar um substrato, eu já coloquei. Aí eu tenho um máximo da minha ação enzimática. Tá? Então eu preciso terminar aquela reação com aqueles substratos para colocar outros substratos no lugar. Ok? A gente fecha aqui mais uma classe das biomoléculas, né, as proteínas, e agora a gente vai também para exercícios. A gente continua daqui a pouco com as outras classes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.